criatura, tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área. E nesse vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de número 3 da prova de conhecimentos específicos da UEPG, Vestibular 2022. Aquela questão que falava a respeito de 4 compostos e perguntava desde a configuração eletrônica até a questão das funções, nomenclatura e afins. Uma questão muito bacana. Tão bacana quanto você se inscrever nesse canal e todo dia receber um vídeo como esse, que vai te ajudar demais a passar no vestibular. Perde tempo não, criatura, e já dá aquele joinha que ajuda demais a gente. Agora, sem maiores enrolações, bora pro vídeo! Considere os compostos a seguir representados e sobre suas características químicas assinale o que for correto. Então ele me deu esses 4 compostos aqui, ó: metano, o hidróxido de potássio, o cloreto de hidrogênio ou ácido clorídrico e o sulfeto de cálcio. Perceba que ele me deu o número atômico de cada um deles. Então ele vai fazer perguntas sobre configuração eletrônica, família, ele vai fazer uma série de perguntas aqui que você vai ter que usar esses dados para poder responder. Vamos ao primeiro item? Item 1. O composto 2 é uma base denominada hidróxido de potássio. Correto, lembra? Termina com OH, é hidróxido, é base. Hidróxido de potássio, que apresenta ligações iônicas entre o cátion K+, e o ânion hidroxila. Com toda a certeza do mundo, esse item está correto. Vale lembrar que o que seria o KOH? Nós temos o seguinte, ó, o KOH, na verdade, é a união de duas partes aqui. Nós temos o cátion K+, nós temos o cátion K+, e temos o ânion hidróxido. E é justamente a interação eletrostática entre eles que faz com que eles se liguem. É justamente por isso que esse cara é um composto iônico. Ou seja, o item 1 está perfeito. Vamos ao próximo? Item 2. Os cátions dos compostos 2 e 4 pertencem a elementos localizados, respectivamente, nos grupos 1 e 2 da tabela periódica. Vamos ver aqui então. Composto 2, quem que é? O KOH. Então estamos falando a respeito do cátion. Cátion é o K+, ok? O cátion é o K+, que ele está se referindo. Já no composto 4, o cátion é o cálcio. Ele está se referindo ao íon Ca2+, ok? Ui, mas como você sabe disso? Já vou mostrar para você, tá? Ele quer saber a respeito da família na tabela periódica. Bom, um aluno que já tenha conhecimento de tabela já sabe que o potássio é um elemento da família 1A e já sabe que o cálcio é um elemento da família 2A, portanto está correto o que ele falou. Mas se você não se lembrasse, você poderia utilizar a distribuição eletrônica para fazer. Por exemplo, o potássio tem número atômico 19. Então como que ficaria a distribuição do K19? Fica assim, ó: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, que já deu 18, e agora 4s1. Pronto, desse jeito que ficou. Agora perceba uma coisa, ó. Quem é a camada de valência desse cara? É a camada 4, não é? E a distribuição terminou em S. Isso significa que quando termina em S ou P, esse cara pertence à família A. E aí, se você quiser saber o número da família, basta contar quantos elétrons ele tem ao todo na camada de valência. Bom, na camada 4 ele tem apenas um elétron, não é? Se ele tem apenas um elétron, ele é da família 1A. Lembrando que família 1A é a mesma coisa que grupo 1. Agora é óbvio, se esse cara é da família 1A, o elemento seguinte, que é o cálcio de número atômico 20, tem que estar ao lado dele, já que o número atômico dele é uma casa maior. Mas vamos te mostrar pela configuração. Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Perceba que a camada de valência desse cara também é a camada 4. E como termina em S, o que a gente pode dizer? O número de elétrons que ele tem vai dar o número da família, ok? Se ele tem 2 elétrons aqui, esse cara é da família 2A, que é a mesma coisa que falar grupo 2. Então, ó, perfeito o que ele falou aqui, ok? Esses dois elementos estão no mesmo período. Verdadeiro. O que é o período? É o número de camadas que esse cara tem na sua eletrosfera. Se você pensar no potássio, esse cara aqui, ó, ele pertence ao 4º período, porque ele está com a camada de valência igual a 4. Mesma coisa eu posso dizer do cálcio. O cálcio tem camada de valência sendo a 4, portanto eles estão no 4º período, ambos estão. Então, ó, esse item aqui está verdadeiro. O que muita gente poderia ter pensado e se confundido é que às vezes a pessoa fala: Rui, mas espera aí, você não fez aqui a configuração do cátion, você fez a configuração do potássio normal e do cálcio normal. Por que você não fez do K+ e o Ca2+? Porque para achar a posição do elemento na tabela periódica, a gente não faz a configuração do íon, a gente faz a distribuição do átomo neutro, ok? Então por isso que a gente fez a distribuição do potássio normal e não do K+. Por isso que a gente fez a distribuição do cálcio normal e não do Ca2+. Para encontrar a posição na tabela periódica, tem que ser o átomo neutro, ok? Vamos ao próximo item?
Item 4. O composto 4 é um sal inorgânico que contém um ânion monovalente sulfeto. Vamos lá, primeira coisa, o item aqui que a gente está falando é do composto 4, ok? Composto 4. Quem que é o composto 4? O CaS. Agora tome cuidado, tome cuidado. Ele fala a respeito do ânion, né? E ele diz que ele tem o ânion monovalente sulfeto. Primeira coisa, o que significa ânion? É a parte positiva ou a parte negativa? É a parte negativa. Então vamos pensar numa coisa, ó. Estamos falando do CaS, ok? Nós já vimos anteriormente que a família do cálcio é a família 2A. Portanto, esse cara aqui tem qual NOx? O NOx mais 2. E qual é a consequência disso? O íon sulfeto, para zerar a carga total desse composto, ele tem que ter carga menos 2. Então, agora que vem o detalhe, esse cara que está aqui tem carga menos 2. Portanto, ele não é um ânion monovalente. O íon sulfeto, ele é um ânion bivalente. Ânion bivalente. O que significa bivalente? Que a carga é 2. Portanto, ó, está errado esse item por conta dessa palavrinha que está aqui. Vamos ao próximo? Item 8. O composto 3 é molecular, com ligação do tipo covalente polar. Bom, vamos lá. Composto 3, quem que é? O cloreto de hidrogênio, ou ácido clorídrico, tá? O que acontece? Esse cara é molecular? Claro que sim. Molecular significa que ele faz ligação covalente no seu interior, e não iônica, e tem uma fórmula definida. Bom, quando você pensa hidrogênio e cloro, o cloro é um elemento da família 7A. Portanto, se o cloro é da 7A, ele é um ametal. Logo, a ligação de um ametal com hidrogênio sempre é covalente, ok? Então tá certo, isso daqui é uma molécula com ligação do tipo covalente polar. Verdadeiro, claro que isso daqui está verdadeiro. Por quê? O que isso significa? Vamos lá, quando a gente desenha a molécula de HCl, ela é assim, ó. Isso é o HCl, ok? Agora, você deve se lembrar que o cloro é um elemento mais eletronegativo do que o hidrogênio. Portanto, os elétrons, eles vão para o lado do cloro, de modo que o cloro fica delta menos e o hidrogênio fica delta mais. Portanto, se nós geramos dipolo na ligação, se existe diferença de eletronegatividade, a gente fala que essa ligação aqui é uma ligação covalente do tipo polar. Rui, mas quando que seria apolar? Ué, seria uma ligação covalente apolar se os átomos ligados fossem iguais. Por exemplo, imagina a molécula de H2, né? H ligado a H, ou então imagine a molécula de Cl2, Cl ligado a Cl. Nesse caso, eu teria os átomos com a mesma eletronegatividade, H com H ou cloro com cloro. Portanto, se não há diferença de eletronegatividade, a ligação é dita covalente apolar, ok? Então é isso, esse item aqui está verdadeiro. Vamos ao último? Item 16. O composto 1 é o metano. Claro, CH4 é o metano, o mais simples de todos os hidrocarbonetos, ok? Assim pode ser classificado como orgânico e molecular. Com toda a certeza do mundo, esse item está verdadeiro, ok? Ele é orgânico, lembre-se, é o mais simples de todos os hidrocarbonetos e, além de tudo, ele é molecular. Claro, faz ligação covalente e tem uma fórmula definida. Portanto, o item 16 está verdadeiro. Vamos ver como é que ficou o gabarito oficial dessa questão? E o gabarito oficial traz como itens corretos exatamente os mesmos que a gente falou. Item 1, 2, 8 e 16, ok? Espero que você tenha gostado e caso tenha ficado alguma dúvida aqui, já lembra de colocar nos comentários, deixe seu comentário que é sempre muito importante. Pode ter certeza que eu mesmo vou responder você, ok? E se inscreve no canal, criatura, porque conteúdos maravilhosos como esse, que vão te ajudar a passar no vestibular, estão presentes diariamente aqui no nosso canal, ok? Então, ó, espero você na próxima resolução.